Ora viva os nossos votos de muito boa tarde. Angola e Moçambique é sempre com prazer que nós cá estamos para as nossas edições da grande entrevista na Palanca TV. Como sabem, portanto, Angola, e aqui já tivemos a falar, vai entrar o novo Código Penal, mas também temos as autoridades tradicionais que têm uma grande influência no seio das comunidades, sendo Angola um país grande, com várias etnias. É claro que nos mais variados pontos, de norte a sul e de leste a oeste, há, para além, claro, do poder instituído, há também o poder tradicional, que em muitas áreas tem sido rigoroso e tem também a sua palavra a dizer no âmbito daquilo que é a própria governação como tal, sendo, como se diz, portanto, Angola, nessa bênção que tem das mais variadas línguas. E hoje, para falarmos um bocadinho sobre que papel é esse, como é que interagem com a comunidade, como é que interagem com o próprio governo central e qual tem sido a ligação com os outros poderes tradicionais, convidamos Dianyeng Asperante Kambamba Njinji Kulaxingo, que é o rei da Baixa de Cassange, aqui presente conosco, a fim de conversarmos um pouco. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Sim, senhora, sinta-se à vontade. Em primeiro lugar, podemos fazer um pouco de história, né? Ou se voltarmos para o tempo em que cá está em Luanda, na altura ainda com seu pai, já falecido, o rei Kambamba Kulaxingo. Como é que está neste momento todo este processo? Em primeiro lugar, como é que está a região da Baixa de Cassange? É lógico, a região Baixa de Cassange, muito obrigado, Cabinda Gunene, e esperamos que o parabéns. Mais anos que aconteceu, em 4 de fevereiro, pessoas começaram a luta armada mediante o país, a libertação de Angola. Nossos parabéns, saiu 4 de janeiro, entrou 4 de fevereiro, é consequência do mesmo ano, sim, senhor. Sabendo que tudo que nós lutamos, hoje é êxito para Cabinda Gunene, é êxito para o país, é paz para todos os angolanos. Dizendo que Baixa de Cassange, isso começou no bem para com o povo, mas encontra estagnado, encontra a situação precária. Digo precária porque não temos condições. Eu não sei se é por nos pôr a riqueza de diamante, o ouro, riqueza de petróleo que nós temos lá, até hoje não temos aquela evolução. Não temos evolução porque, tanto que nos queixamos, a fronteiriça na região de Baixa de Cassange é tão longa. Se formos a ver parte do leste, a partir do Mochico, aquilo ocorre até Condocubango. Inclusive até lá os povos de Condocubango também encontram em Rundo. Povo, por exemplo, aí do ex-Baixa Zaire, que chama Baixa Quango, também encontra outra parte do Zaire. Parte mesmo lá de Malange, também encontra parte do Zaire. Quer dizer, a fronteira é tão longa. Então essas pessoas, os nossos vizinhos, sempre nos invadem. Então não temos como nós ter aquela situação devidamente legado de que nós estamos vivendo abaixo de Cassange. Não temos porque o que mais nos invade lá são estrangeiros. Muitas queixas que nós apresentamos ao governo central, Angola controla isso, mas entra em 4 dias, já voltaram, porque a distância que separa entre aquela região de Baixa de Cassange e país que chamamos nosso vizinho, Congo Democrático, é coisa de 30, vamos dizer, 200 metros. Eles vão lá fazer o quê? São fronteiriços. São famílias. São familiares. Lógico, já nos coligamos. Digamos assim que é uma história que o povo angolano de Cabinda Gunene tem que compreender. Esse é o massacre de 1961 que aconteceu. E outro massacre que havia lá uns anos atrás, o poder de luta entre o colonialismo fez com que muita parte lá dos angolanos entrasse noutra parte do Zaire. Porque aquele povo aí, digamos aí, chama o Kuare, digamos aí, por exemplo, o povo de Congola, aí que chama Yamvo, digamos aí a parte lá do Uís, Baixa Quango. Quer dizer, todas essas são fronteiras que não passa mais de 200 metros. Não passa de 200 metros, tudo é fronteiriço. É capim por aqui, taca por aí, é Zaire. Então, o que significa isso? Muito do nosso povo angolano, inclusive em 61, naquelas caramuças, aqueles conflitos com Congo, com portugueses, entraram para aquela parte aí que é despovoado,
naquela região lá do Zaire. Quando se criou a administração do Estado, não é? Então caíram na emboscada dizendo que são zairenses. Então, há muitos deles que são chamados como regressados, os bazombos, muitos regressados, que, por exemplo, lá na parte do Quango, Chamuteba, Capenda Camulemba, digamos até lá no Marimba, que é Catole, muitos deles que estão na parte do Zaire. E essa luta, eles muitas das vezes se consideram como angolanos. Então, penso que o Estado tem esse papel, às vezes, de conversar com outros países aí vizinhos, e esse conflito, mais ou menos, quando ele discorre, voltam no outro lado e em 2 minutos estão a voltar, porque se casam, estão se mantendo de família, dialético é o mesmo, lá fora Kyogo daí, do Caemba, Kyogo em Angola, né? Tudo isso, essa toda circunstância de familiarizar entre eles aí, torna complicado. Então, penso que o Estado tem que ter essa visão, porque já também o Estado conhece devidamente como é que é. Pois, porque não é de agora, é um assunto... Não é de agora, é de muito tempo. E eles, quando nós vamos lá, eles consideram como angolanos. E eles não consideram como zairenses. E esse é o problema. Limite geográfico aqui, limite entre o Estado do Zaire e o Estado do Angola. Mesmo lá, por exemplo, quando o banco, muitos que entraram na Namíbia, no Rundo. E então, essa confusão toda, eu penso que o Estado tem que refletir devidamente para ter uma ponderação evidente. Senão, quer dizer, que nunca, uns anos atrás, vira como é que na Ponta Negra, não é? Fizeram voltar para quê? Para Zaire. No Uíge, melhor dizer, da Ponta Negra, fizeram voltar para Cabinda. E do Uíge, fizeram voltar para quem? Naquela altura, o governo angolano teve uma boa ideia de calamidade, teve que pensar que todos que entram, aliás, lhe deram terreno lá no Uíge, muitos que construíram, lá também, Cabinda também arranjaram um terreno. Pois. Então, não confusão. Agora, quanto à Baixa de Cassange em si, já em pronunciamentos anteriores, o rei dizia que era preciso fazer-se um pouco mais por tanta riqueza que tem, mas ainda há necessidade dos próprios povos que lá habitam, né, terem um outro tipo de serviço da administração do Estado. Como é que estão essas conversações? Como é que as autoridades tradicionais têm estado a solicitar para que se resolva o problema das escolas, o problema da renda, da fome? Como é que tem sido isso? Esse problema é devidamente complicado. É complicado por quê? Porque, vamos lá ver, as pessoas que saem de outros países, vão para a Baixa de Cassange, é que adquirem riqueza. E as nossas filhas ainda passam a namorar com essa gente. Nossa gente ainda trabalha, lava roupa para eles. Portanto, o governo devia me dar estrutura, fábricas para o nosso povo trabalhar. É mesmo Força Campo Algodoeiro, que é onde temos do continente, o povo trabalhava isso, vendia o mal do colono, era querer escravizar. Isso é que o povo não gostava de escravizar. Senão, mais ou menos, numa comuna, as pessoas sobreviviam. Ia trabalhar no campo, já que são camponeses, não estudaram, não é? Trabalhava devidamente, levavam algodão e vendiam, e faziam vale de buscar o óleo, sal, panos. Então, descontava nesse tal vale. Mesmo os professores, antigamente, não é? Quando estivesse numa senzala a dar aula, esperava que já tenha um vale naquela cantina, onde está a loja de um branco. Levantava o óleo, porque também esperava o teu dinheiro. Quando chegar o dinheiro, então, vale lá naquela loja, descontava logo. Seu professor levantou isso. Aquele bocado está no bolso, outro bocado, tanto fica gasto aí. Então, esse plano é que deve se criar. Porque não adianta só que nós, com tanta riqueza que nós temos, não é? E ter na miséria. O terreno, por exemplo, digamos assim, como rei, que represento lá, uma vida condigna, às vezes não temos. Não tem porquê. Você tem lá o diamante aí assim. Mandar cavar não dá porque a autonomia é do Estado. Os rios, nosso poder tradicional, o saber popular, os tais riachos, é que nós temos um tempo, por exemplo, setembro. É um mês de ir pescar. E quando chegava na altura que o peixe cresceu, chegava no mês de setembro, portanto, então, nós dávamos comunicação. Um comunicado para todas as sanzalas, outros vizinhos, que vinham já pescar porque o peixe já reproduzia bastante. Essas outras sanzalas que vinham dos vizinhos, entravam na pesca, quando entravam na pesca, então, se houvesse tonelada, não é? Ou meia tonelada, já sabia dividir. Mas no tempo em que, portanto, que diz que a população tinha vale, etc., também era proibido ir ao garimpo.
Por isso estamos a falar. Pois. É O carimbo, colono mas- também proibiu o garimpo. Porque proibia, mas nós trabalhávamos, porque ele não conhecia devidamente. Porque a exploração de diamante não é geologia em mina que descobre, não, são carimpeiros que descobrem, na verdade. Aí não é questão lá, porque geologia em mina é lá, por exemplo... aí Agora descobre. máquinas que descobrem? Não, não, coisa nenhuma. Porque é mesmo o povo que descobre, depois de barulho, havia aquele barulho, é quando o Estado vai lá atacar, mesmo no tempo colonial. Descobrimos Lucola, descobrimos Binda. O que não tinha poder de ir lá, mais ou menos, sondar todas aquelas matas. Quando houve aquela fama, então há traidores que vão avisar a flecha, naquele tempo de flecha, estamos falando de 74, 75, e depois levaram aqueles cães grandes, não é, para ir atrás do povo. Mas mesmo assim, nós temos outra maneira de como comunicar, não é trabalhar. Não era tanto como hoje, porque naquele tempo as pessoas trabalhavam. Naquele tempo, até, inclusive, havia casa de chapa. Admirava, nós comprávamos chapa, porque comprávamos carros. Comprávamos aqui em Luanda, muitos que compravam casa na Valade. Então havia aquele ascenso, porque o colono não tinha tudo controlado. Mas lá ninguém está a trabalhar, rei. Vai trabalhar como? Terreno já foi distribuído. Então tem agricultura, tem Então, vai trabalhar com o quê, mais ou menos, a agricultura? A estrada está estagnada. a estrada. Muito, por exemplo, áreas periféricas, os carros não entram. Não entram. Você já anda daquelas motos que chamam moto a cavalo, que é lá. Não é que carregar. E também se passar no controle, terá um problema. Vai se encontrar aquele impedimento com as autoridades que estão aí. Não pode levar porque aqueles estranhos são revistados. Nós demos a oportunidade do governo, mas o governo que deixa também dá a chance, já que está assim impedido por os que trabalham nos controles, então que criasse cantina, pelo menos que voltasse o sistema do comércio interno, não é? Que o governo soubesse criar uns depôs, não é? Em cada sanzala, em cada comuna, que o povo ia lá fazer vale. Então o rei Culachingo está sem povo, não tem povo para liderar. Mas o povo, para liderar com o povo, tem que ter quê? O acesso de que você tiver condições. Não é? Como é, por exemplo, o próprio rei, que está aqui assim, você não tem onde tirar o dinheiro. Ou tem diamante. Embaixo da minha cama, da minha casa, posso cavar diamante. Mas se você cavar diamante, vai ter problema com o Estado. Porque diamante é aposto do Estado. O ouro, o petróleo é do Estado. Você tem que ter documento para você cavar de diamante e levar na sua diamante para vender. Mas vocês têm 10% do Estado para a exploração, né? Porque dão Esse para desenvolver... Esse 10% nunca aconteceu. Para com o governo, fala 10%, acho que é do governo, se não é conosco como povo, nunca aconteceu. E é complicado. Né? O povo lá como é que vive? Ouvi que aconteceu lá em Cafunfo. Não é? Já vamos falar sobre isso. Lógico. Então, como é que o povo mais ou menos? Mas tem a ver exatamente com essas situações? Situação precária. Situação bem precária. Por quê? Mas quem vai à Baixa de Cassange, rei, não chega lá, encontra uma rua em condições, comércio, as pessoas a trabalharem, fazer compras, as pessoas terem dinheiro? É impossível. As escolas também estão a funcionar? É impossível. Mesmo a escola funcionar, quem é que vai dar material? O Estado leva lá o material, é gratuito, o ensino em Angola é gratuito. Mas nós não. Nós lá não. E é por isso que você encontra muitas crianças liderança nos carimbos. Já perderam a noção de estudar. Perderam a noção de estudar. Por quê? Baixa de Cassange. Qual riqueza que tem? Inclusive, esses senegaleses é que domina o povo. Como é que vocês deixaram que isso acontecesse? Por quê? Porque eles vão lá, já tem os senegaleses aqui no mundo, em África, são primeiros comerciantes com aderência muito importante. Não é? Eles conseguem, mesmo que ir sem nada, não é? Ainda pode mais ou menos vir aqui em Luanda, se encontrar com quem ele emprestar dinheiro. E lhe dão dinheiro. Não quer dizer que senegaleses que estão fazendo dinheiro, não. Esse dinheiro mesmo são recebidos para pessoas importantes que têm dinheiro. E vão lá naquelas áreas, sentam aí mais ou menos. Você vê, é miserável, em 15 dias já é chefe, já tem controle para quê? Comprar diamante. Mas nós mesmo, quem tem controle lá para comprar diamante? Os angolanos. Não tem. Como é que vai lhe impedir? Como é que não vai usar a tua filha? Como é que não vai usar o teu filho como capataz dele? Você admira como é que eles têm possibilidade e nós não. Importante, se houvesse aquela harmonia do Estado, é de criar os dipões, como foi me referir, mesmo no tempo do comércio, não é? Egrisbal, Indimba, não é? O povo lá não sofreu bastante, porque sabia que o Estado, aquele que se chamava Partido Único, que lá, chamava que o Estado ia naquela loja, não é? Os povos iam comprar, iam trabalhar mais ou menos com buscar mandioqueira, ou mandioca, não é? Iam vendendo no dipô, fuba, vendia lá, então o comércio interno conseguia translatar a fuba para Luanda.
não é outros produtos. E isso é mais ou menos minimizar para o povo. Eu acho que é isso que o governo deve mais recuar, não é? Então, por isso que é de maneira que eu estou aqui em Luanda, muitas vezes, criar esses processos. Criar, por exemplo, da agricultura, tem todos esses processos daqui dentro, da agricultura, não é? Também já criei uma mina, Georgia Mina, falei isso com o rei Manauta, eu me contei com os reis, sem não esperar no Estado. Os reis, quanto é que ganham? Ou sobe, quanto é que ganha? 26 mil kwanza, melhor dizer, 22 mil kwanza subsídio. Mas rei, um rei precisa de dinheiro, o rei não tem rendimentos suficientes, porque os súbditos, é o que se diz, pagam não sei se é caução, pagam algo ao rei para sobreviver, né? Há uma recolha que os reis fazem das pessoas que comandam para poder sobreviver, para poder ter essa dinâmica de vida. Essa aqui é a primazia. Mas não serve. Por isso que eu optei para tratar documentos. Por isso também que estou a avisar outros reis. Se não esperar para o governo nunca vai nos contentar, nos sustentar nós. Porque a nossa terra é recebida. Quem domina as terras com riqueza é quem é o governo. Então, o rei me referi aqui, tempos atrás. Temos aquela autonomia, não é de sentar, né? Porque eu sento como rei. Tudo me encontra. Já temos um Golambol, já temos os Cabengos, já temos o Mussolo, aquela toda estrutura do reino. Não andava nada. Eles iam na caça naquele tempo, riqueza era caça. E fazer queimada. Se matar lá para casa, já sei que carne do rei vai vir em parte. Sei aquela riqueza. Já sei que também outras estrangeiras vão dizer que é. Portanto, é uma espécie daquilo que está, que é o dízimo, né? Dízimo, lógico. Uma 10ª parte do que a população consome, Sim, consegue, sim. entrega ao rei. Lógico. Mas não acontece. Já receberam os terrenos, já ninguém pode fazer queimada, porque o ambiente cobra, não é? Já ninguém pode ir fazer pesca, porque os rios também foram distribuídos para geologia Minas, de diamante, onde cava diamante. Não estão todos paralisados. Onde é que está o poder do rei sentar lá porque sou rei? Se você não andar, não fazer candonga. Como é que fica rei? Um rei, por exemplo, você vai o rei tem que ter tudo, não é? Não depende do governo, porque nós temos que estar no governo. Mas um rei depender de 22 mil kwanza, não é? Um subsídio, com a família que você tem. E quem estipulou isso, os 22 mil? Mas é o Estado, mate, não é? É o mate. Vamos já voltar então daqui a pouco para percebermos melhor como é que, portanto, os reis que têm a sua soberania são comandados por essa instituição do Estado. Daqui a pouco o nosso convidado hoje é Danyeng, aspirante Kambamba Jinge Kulachingo. Até já.